Boa tarde a todos, né? Mais uma vez juntos aqui com a UFC, nessa semana de avaliação, onde nós vamos apresentar alguns resultados, né, em parceria com a Sudene e a UFC, para que a gente possa aprimorar mais e mais, né, esse instrumento que é a avaliação, para que a gente possa desenvolver ainda mais o Nordeste, um instrumento que a gente utiliza aqui na Sudene, para que a gente possa melhorar, né, as políticas públicas de um modo geral. E nessa tarde a gente vai trabalhar especificamente com a avaliação dos incentivos fiscais. Antes disso, gostaria de agradecer a presença de todos, né? É um prazer, como eu já falei, ter a universidade, né, a academia, junto com a autarquia federal, que é a Sudene. A gente aproxima muito, né, o entendimento na formulação e na revisão dessas políticas públicas, para que a gente possa desenvolver, né, na verdade, como o próprio título aí da apresentação fala, que a missão da Sudene é o desenvolvimento, né, tendo como foco o Nordeste. E aí eu vou apresentar um pouquinho aqui do que é a Sudene para todos, eu não sei se todos conhecem, né, como é a atuação da Sudene, e aí a gente adentra já aqui. Como eu já falei, a Sudene é uma autarquia, né, vinculada ao governo federal, na verdade é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, né, como sendo um órgão, né, responsável pela diminuição das desigualdades regionais existentes no país. Então, nosso foco, nosso objetivo, né, é impulsionar o crescimento, diminuir as desigualdades, né, e propiciar, propriamente, um desenvolvimento econômico dentro da nossa área de atuação. E qual é essa área de atuação da Sudene, né? Nós temos aí um mapa do lado direito da tela, onde a gente mostra, né, que a área de atuação da Sudene corresponde a 21,4% da área do território nacional, composta por 52 regiões geográficas intermediárias, né, que corresponde aos estados do Nordeste, parte de Minas e parte do Espírito Santo, né, e, especificamente, trabalhamos com o semiárido, né, que ocupa dentro desse território 12%, dentro do território nacional, né, 12%, e abriga cerca de 28 milhões de habitantes, né? Então, essa é a área de atuação da Sudene, que corresponde a 2.074 municípios, né? Em toda a área de atuação, nós temos a presença da Sudene, seja através dos instrumentos, né, dos incentivos, dos fundos constitucionais, ou desenvolvendo algum projeto, algum estudo, ou algum projeto que propicie esse desenvolvimento, né? Como o nosso foco é a região Nordeste, né, não esquecendo dos outros estados que fazem parte, nós temos grandes desafios nessa região para que a gente possa diminuir as desigualdades. O primeiro deles, onde a gente traçou por aqui, é o aumento da participação do Nordeste no PIB, né? Então, atualmente, a gente tem 13,6% de participação, comparado ao que a densidade populacional e a potencialidade territorial, a gente tem essa participação considerada baixa, né? E a nossa preocupação, o nosso desafio é tentar aumentar a participação da região, né, no PIB. Com relação à educação, e aí a gente já remete para o próximo seminário também, né, que a gente vai tratar sobre as políticas educacionais na sexta-feira, mas aqui a gente já relaciona que a gente também tem como desafio, né, a melhoria dos níveis educacionais. Então, nós temos um percentual, né, de analfabetos funcionais de 18,7%. E esse percentual é bem acima da média que o Brasil possui, né? Então, nós temos uma média de 11,4% no território nacional, e para o Nordeste recai um aumento desse percentual, que é 18,7%.
Então, nosso compromisso também é melhorar esses níveis educacionais. E, por fim, não menos importante, é a elevação da renda domiciliar média, né? Então, nós temos um valor nacional de 1.625, quando no Nordeste o cidadão recebe cerca de 1.023. Então, esses três pontos são os principais desafios para que a Sudene possa trabalhar e melhorar todos essa participação do Nordeste, né, tanto na alfabetização como na renda familiar e como no aumento do PIB no âmbito nacional, na potencialidade territorial. Mas o que é que a Sudene vem fazendo, né, para mudar esse cenário, diminuir essa desigualdade, aumentar os indicadores para melhoria do desenvolvimento humano, né, social e econômico? A Sudene, ela atua, né, na parte de planejamento, né, e diretrizes que possam fazer com que os estados que compõem a área de atuação tenham o seu desenvolvimento territorial de uma forma atendida igualitariamente, né? Nós somos um órgão de planejamento, onde nós traçamos, através das ações, como é que deve ser feita a aplicação de políticas públicas, dos instrumentos da Sudene, né, que aí já adentra no fomento ao setor produtivo através da concessão desses instrumentos, que é o crédito através do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o fundo do FNA e o FDNE, e dos incentivos fiscais, que é o nosso foco aqui na tarde de hoje. Além disso, nós temos um papel de grande articulação, né, com os entes nacionais e subnacionais, que são aqueles que podem contribuir também para o desenvolvimento regional. Então, a Sudene, ela, além dos instrumentos, além do planejamento, faz a articulação para que tudo esteja convergindo, né, para que o desenvolvimento territorial avance. E, dentro da área que a gente atua, né, dentro da Diretoria de Planejamento também, existe a parte que a Sudene é responsável pelos estudos e pesquisas regionais, né? Não só da região Nordeste, mas abrangendo também os outros estados que a gente tem na área de atuação da Sudene. Então, esses estudos e pesquisas também servem, além das avaliações do FDNE, do FNE e dos incentivos, para avaliar a política pública como um todo. Políticas educacionais, políticas voltadas à área social, né? A parte ambiental também. Então, a Sudene atua institucionalmente nessas frentes. Nós temos também, recentemente, um projeto de lei encaminhado para o Senado, para o Congresso Nacional, né? Onde a gente elaborou, ouvimos os estados, né? Todos os estados, que formulamos estratégias, elaboramos programas e projetos para que a gente possa contribuir para esse desenvolvimento social, econômico e sustentável da região, né? O PRDNE, que é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, está alinhado através de 7 eixos temáticos, né? É o eixo social, o eixo da educação, capacidades governativas, inovação, dentre outros, englobando 119 projetos estruturantes, né? Esses projetos estruturantes, eles foram indicados pelos governos estaduais e, através dessas indicações, foram tratados aqui na Sudene e levados como pontos, né, projetos estratégicos, na verdade, para alinhamento com o PPA. Então, nós temos, dentre esses eixos, né, que eu falei, dos 7 eixos, educação, desenvolvimento produtivo, social, capacidades governativas, inovação, meio ambiente e infraestrutura econômica e urbana, né, dentro dessa cadeia que a gente tem aí, buscando o desenvolvimento sustentável, em números, nós temos, dos 119 projetos estruturantes, 872 entregas, né, que são relacionadas ao PPA 2427. O que significa isso? Significa dizer que a Sudene, né, recepcionou esses projetos e conversou, dialogou, aquela parte de articulação da Sudene, né, onde a gente dialogou com os ministérios para que essas ações, esses projetos estruturantes, tivessem dentro do orçamento, né, do governo federal, e eles pudessem ser executados a partir das necessidades trazidas pelos governos estaduais.
voltando só um pouco aqui no PRDNE, então o PRDNE é o principal instrumento, né, de planejamento da SUDENE, onde a gente entende as necessidades, articula para que essas necessidades sejam atendidas e executadas para que a gente propicie o desenvolvimento regional. Então, é uma elaboração que é feita conjuntamente com os estados e com a União, para que a gente possa ter a formatação e o atendimento dessas políticas, né? E são vários eixos, como se foi colocado aí, vários programas com diretrizes para que a gente possa executar os projetos de uma forma estruturada. Além do PRDNE, nós temos como instrumento, né, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, popularmente conhecido como FNE, que é um dos instrumentos da SUDENE, onde a gente tem uma previsão orçamentária para este ano de 38 bilhões, né? E qual é o objetivo do fundo? É para que a gente possa, a SUDENE possa, né, propiciar, contribuir, na verdade, para o desenvolvimento econômico e social dessa região, através de financiamento do setor produtivo. Então, quem é que se beneficia? São as empresas, né? São as cooperativas, são os produtores, todos do setor produtivo, de forma que esse fundo, né, ele financie o desenvolvimento econômico daquelas cidades, da região Nordeste como um todo, né? Em números, né, o valor contratado já para 2023, né? A gente tem uma previsão de 38 bilhões agora para 24 e em 2023, né, foram aplicados, contratados, na verdade, 43 bilhões. E aí a gente tem a projeção de cada estado e os setores que o FNE, né, quais foram as entregas que o FNE forneceu à sociedade. E aí você tem na agricultura, na pecuária, na indústria, e o maior, vamos dizer assim, o forte, né, do FNE é no setor da infraestrutura e, em segundo lugar, a parte de comércio e serviços, seguido pela agricultura. Um outro instrumento é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, né, que é o FDNE, que trata também de uma estratégia para ampliar essa infraestrutura e aumentar o valor agregado das cadeias produtivas regionais. Então, nós contratamos, né, já mais de 14 bilhões de reais em projetos diversos, mas o nosso forte é a energia renovável, né, a indústria, a logística e o saneamento. E para 2024, a gente tem uma previsão orçamentária de 1,2 bilhão. Só, sim, aí chegando aqui, né, a gente tem um cenário de 2023, a gente não finalizou 2024, obviamente, estamos na metade do ano, aí a gente traz o cenário de 2023, que foram 50 consultas prévias aprovadas, e essas consultas prévias, elas geram projetos, né, contratados, e dos 50 a gente tem 16 projetos contratados, né, que correspondem a 1,8 bilhão. Já foram liberados 2,46 bilhões em 2023. Um fato importante, né, que eu acho que é a maior entrega da sociedade dentro do... Claro que os outros são importantes, mas é a retomada da Transnordestina, né, que a gente, no ano passado, a gente estava travado até o ano passado, e a SUDENE conseguiu, né, destravar a retomada dessa importante entrega à sociedade, né? Vai passar por 53 estados, 53 municípios, né? E vai ser um importante vetor para o desenvolvimento regional também. E em 2024, a gente tem um orçamento de 1,1 bilhão, né? Então, a contratação por estado se dá, curiosamente, lá no meu estado, no Rio Grande do Norte. Mas por quê? Porque o estado do Rio Grande do Norte é o forte dele nas energias renováveis como um todo, né? Então, a gente tem um maior investimento do FDNE na energia eólica, né, nos parques eólicos, seguido da Bahia, Paraíba, Ceará e Pernambuco. Eu falava um pouco da Transnordestina, né? São 53 municípios onde a obra vai passar, 1,2 quilômetros de extensão. Vocês já devem ter ouvido falar muito na Transnordestina, é uma linha, né? Um transporte ferroviário, na verdade, uma linha de transporte ferroviário
e vai desempenhar um grande papel para que esse desenvolvimento ocorra, né? Na região Nordeste e principalmente nos estados do Ceará e Pernambuco, né? Que são os trechos pelos quais a gente já liberou o financiamento, né? A previsão de conclusão da Transnordestina é em 2027. E aí, eu deixei por último, mas para destacar a importância, né, que é o instrumento pelo qual a gente está reunido nessa tarde, que é a avaliação dos incentivos fiscais, e o incentivo fiscal da SUDENE, né, ele possui uma estratégia para também, além dos outros instrumentos, estimular o desenvolvimento do setor produtivo regional. Quais são as modalidades, vamos dizer assim, de incentivo fiscal que a gente tem aqui na SUDENE? É redução de até 82,5% do imposto de renda, né, sobre o lucro operacional da atividade incentivada, e estimular isso a ser reinvestido, né? Então, uma das vitórias que a gente teve no ano passado, né, foi a aprovação da lei que prorrogou os incentivos, né, por até 2028. Então, a gente tinha uma lei que o incentivo acabava no ano passado e aí foi renovado, né, por mais esse período, para que a gente pudesse continuar desenvolvendo o setor produtivo e diminuindo essas desigualdades. E trazendo um panorama do que os incentivos significou para a SUDENE em 2023, né, nós tivemos um aumento em comparação aos outros anos de 653 pleitos aprovados, um aumento de 45%, né, beneficiando, assim, 229 municípios, né, e gerando 314 mil empregos, ou seja, um aumento de 47%. E com relação aos investimentos em reais, também teve um aumento, o cenário é positivo, né, em todas esses índices aí. Nós tivemos um investimento de 34,2 bilhões, né, em toda a área de atuação da SUDENE, aí está distribuído pelos estados. Na verdade, isso daí é dado com relação aos empregos, né, os que foram criados, os que foram mantidos. Os que foram criados são esses em verde, e os que foram mantidos é o que está em azul. Então, a gente tem esse cenário dos incentivos. E, embora a gente tenha esses aumentos, a gente precisa também, e aí está os setores, né, destaque na geração de empregos. Alimentos e bebidas é o setor que mais se destaca na empregabilidade, né, onde a gente tem a maior participação com relação aos empregos, né, dentro da cadeia toda que a gente apoia, né? E aí vem depois a infraestrutura como também setor de destaque na geração de emprego. E aí, como eu estava falando, né, já para finalizar, a SUDENE trabalha com esses instrumentos propiciando esse desenvolvimento, mas é sempre importante nós, como, vamos dizer assim, responsáveis pela missão que a SUDENE tem, né, de diminuir as desigualdades, a gente está sempre avaliando o que a gente faz, né? Além de sermos fiscalizados pela CGU, né, pelo TCU também, muitas vezes, alguns pedidos, mas nós fazemos o nosso papel de melhorar, né, através dessas avaliações, dessas pesquisas e desses estudos, as políticas pelo qual a gente faz uso, né? E também outras políticas que o próprio governo federal ele desempenha, mas que a gente faz um recorte para a política dentro da área de atuação da SUDENE, para que a gente possa otimizar a utilização desses instrumentos. E não diferente, a gente teve um TED celebrado com a UFC, né, cujo objetivo seria avaliar os resultados e os impactos, né, desses resultados nas áreas econômicas e sociais com relação à utilização e aplicação dos incentivos fiscais. E aí, naquela parte que eu falei lá atrás, né, que a gente faz a redução do imposto de renda, né, e adicionais não restituíveis para reinvestimento dentro da área de atuação da SUDENE. Então, essa é uma demanda advinda do Ministério, que é a antiga portaria, né,
que é da 3145 de 2019, onde ela traça as diretrizes para que as avaliações sejam realizadas. Então, a gente tem a demanda vinda do Ministério, a SUDENE contrata um parceiro, que no caso foi a UFC, para desenvolver, né, essa avaliação, de modo que a gente tenha um resultado, que aí vai ser apresentado por Guilherme, por Maite e por Diego, para que a gente possa utilizar e melhorar, né, a política que a gente entrega para a sociedade, como forma de diminuir essa desigualdade regional. Então, os incentivos, eles compõem, né, fazem parte do grupo de instrumentos que a PNDR, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né, é traçada pelo governo federal, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que tem a finalidade justamente, que é esse o fim da SUDENE, que é diminuir as desigualdades econômicas e sociais, né? No caso nosso, é diminuir aqui na região Nordeste, mas a gente tem a SUDAN e a SUDECO, dentro de cada região tem a sua superintendência, e aí nós trabalhamos alinhados com o MIDR, de modo que esses resultados, né, dessas avaliações são compartilhadas não só com as superintendências, não só com a MIDR, mas também com as superintendências, para que a gente possa estar avaliando também os métodos que foram utilizados, as melhorias para a mudança ou para a permanência, né, do foco para a aplicação da política pública, porque às vezes a gente faz uma avaliação, e aí eu não vou adentrar muito, porque Guilherme e a equipe vai conversar sobre isso. A gente faz uma avaliação achando que tudo é mil maravilhas, né? Mas nem sempre a gente está ali para escutar aquilo que a gente quer ouvir, mas a gente está ali para escutar e obter os resultados para que a gente sempre possa melhorar, né? Então, essa é a ideia das avaliações realizadas pela SUDENE. O foco é sempre melhorar, e para isso a gente precisa, né, da ajuda, da competência, na verdade, dos avaliadores que compõem a equipe, no caso aqui da UFC, mas a gente tem parceria com outras universidades avaliando outros instrumentos também, para que a gente possa juntos fazer com que essas desigualdades, elas, de fato, né, venham, não digo que acabe, né, porque é um tempo muito longe, é o que a gente deseja, mas que elas sejam minimizadas e diminuídas, né? Então, eu queria primeiro agradecer a oportunidade da gente poder apresentar alguns resultados dessa política de avaliação dos incentivos fiscais que estão sob a gestão da SUDENE e o quanto isso tem contribuído em termos de resultado para a nossa equipe. Então, eu me chamo Guilherme Ife, trabalho na Universidade Federal do Ceará como professor e pesquisador e coordeno um laboratório de pesquisa. Tenho aqui a companhia do Diego, que é docente no mesmo departamento que eu e pesquisador no programa de pós-graduação em Economia, e a Maite Shirasu, que trabalha como técnica na universidade, economista no UFC e docente no programa no Poledu da UFC. Então, nós vamos nos ater aqui a alguns resultados dessa política de avaliação da SUDENE, dos incentivos fiscais, objeto do TED mencionado por Rafaela, no qual eu vou apresentar uma parte desse histórico da agenda de avaliação, né, dessa nossa parceria, contextualizar um pouco o nosso objeto, em seguida discutir e passar a palavra para a Maite apresentar para vocês os incentivos como instrumento da PNDR. Depois nós vamos mostrar alguns resultados em termos de eficiência no âmbito dessa avaliação e também alguns resultados em termos de impacto da política de incentivos fiscais. Então, é uma análise que engloba 3 tipos de instrumentos de avaliação: eficiência, eficácia e efetividade, e que versa sobre incentivo fiscal via redução do imposto de renda, como mencionado pela Rafaela. Bem, eu acho que como o Guilherme iniciou a discussão, né, a gente vai ter essa sequência, essa agenda de apresentação hoje. Vamos ter uma breve contextualização, que já foi em grande parte falada aí pela Rafaela, sobre a SUDENE, falar um pouquinho sobre os incentivos fiscais como instrumento da PNDR. Depois nós vamos apresentar outros resultados, né, das avaliações de eficiência, eficácia
e efetividade. Assim, em linhas gerais, o projeto ele foi dividido em 5 metas. Essas metas iniciais referiam-se a mostrar como é que foi a estrutura, né, dos incentivos fiscais, mostrar as regras, mostrar o que já se sabia na literatura, e foi tudo isso consolidado em um marco conceitual. As metas seguintes consistiam, respectivamente, em avaliar a eficiência das empresas que eram beneficiadas pelos recursos e, em seguida, avaliações de eficácia, né? Dizer se esses incentivos fiscais, de fato, estavam gerando efeitos, produzindo efeitos ou não. E a avaliação de efetividade, que consistiu em verificar o efeito sobre os municípios e sobre a desigualdade de renda, né? de crescimento, na verdade, entre os municípios. E, por fim, uma meta 5, que era referente à análise de retorno econômico e social. Boa tarde, né, a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando os resultados da pesquisa. Vou me concentrar aqui na apresentação aos resultados que nós obtivemos na análise que nós chamamos de marco conceitual, entender os incentivos fiscais, né, de uma maneira mais detalhada, né, e o objetivo dessa meta é apresentar o diagnóstico da Política Nacional de Desenvolvimento Regional por meio do instrumento de incentivos fiscais, né, sobre gestão da SUDENE, que a Rafaela já explicou um pouco para a gente aqui na tarde de hoje. Além disso, identificar os mecanismos de transmissão da política para a promoção do desenvolvimento econômico local e a redução das desigualdades regionais e sociais. Então, assim, o que norteou a nossa pesquisa? Era entender como é que a adoção dos incentivos fiscais pode contribuir para o desenvolvimento econômico e para a redução das desigualdades regionais. Como é que funciona esse mecanismo, né? Então, assim, para a gente entender, né, como é que esse mecanismo atua na promoção do desenvolvimento econômico, nós temos que entender aonde esses instrumentos eles estão sendo aplicados, né? E aí a gente vem aqui trazer o contexto do nosso país, né? Nós sabemos que o nosso país tem uma grande extensão territorial, e aí, por ter também essa extensão, a gente tem uma grande diversidade de características econômicas, sociais, diferentes graus de desenvolvimento em toda a nossa extensão, né? E aí temos também, né, cada região com acessos diferentes a produtos, a serviços, e isso leva a diferentes condições de vida, né, das pessoas, da população, nessas diferentes regiões do nosso país. E aí, por conta desses acessos diferenciados e graus diferenciados de serviços e de bens que essa população tem disponível, nós temos reflexos diferentes de graus de pobreza e exclusão social em cada região. Então, nós temos concentração, né, da industrialização em determinadas partes do nosso território, o não aproveitamento de todo o potencial que essas regiões têm. Tudo isso leva a um comprometimento no crescimento e desenvolvimento econômico e social, né, no país. E aí, para tentar, né, mitigar essas desigualdades sociais, tanto dentro das regiões como entre as regiões, e assim promover o crescimento e o desenvolvimento econômico do país como um todo, né, foi criada a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, a PNDR, e aí aqui nós vamos contextualizar como é que os incentivos fiscais eles se inserem dentro dessa política para promover esse desenvolvimento, né, tão desejado. Essa política ela foi formulada, começou a discutir em 2003, porém só foi institucionalizada em 2007, né, pessoal chamada da PNDR1, porque posteriormente foi atualizada em 2019, na PNDR2, e este ano nós tivemos uma nova atualização, né, da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa política, ela representou uma mudança de paradigma em relação às políticas que vinham sendo adotadas até então, por identificar as problemáticas regionais em múltiplas escalas geográficas, né? Então, o problema não está concentrado em um local específico, mas em múltiplas escalas. E que a diversidade que existe entre as regiões, que a gente conversou, né, anteriormente, tem que ser considerada um ativo a ser explorado, né? Cada região tem a sua potencialidade que pode ser explorada e assim, né, utilizada para a promoção do desenvolvimento econômico dessas próprias regiões. Então, o objetivo da Política Nacional de Desenvolvimento Regional
você pode voltar só no slide, por favor? Seria reduzir as desigualdades econômicas e sociais, tanto entre as regiões do nosso país, como dentro das próprias regiões, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem tanto no crescimento econômico, como gerem emprego e melhoria na qualidade de vida da população. E aí, como a Rafaela bem mencionou, né, essa política, ela conta, para que ela seja executada, ela conta com a SUDENE, a SUDAM, a SUDEC e os ministérios, né? E aí, como eu falei anteriormente, né, para essa política conseguir atingir os seus propósitos, ela atua em escalas geográficas distintas. Então, para reduzir as desigualdades entre as regiões, trabalha numa escala macro-regional, e aí com foco nas políticas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e na redução das desigualdades intra-regionais, dentro das regiões, ela trabalha com escala subregional. E aí a política ela é priorizada, né, na faixa de fronteira, no semiárido e nas rides, né, no caso, Grande Teresina, Juazeiro e Petrolina aqui no Nordeste. Considerando, né, a diversidade que a gente tem de grau de desenvolvimento dentro das próprias regiões, a PNDR também adota outra classificação para definir a sua atuação, né? E aí nós temos as tipologias, pelo o nível de renda e pela taxa de crescimento dessa renda. Então, pelo nível de renda, né, as regiões, os municípios podem ser considerados de alta, média e baixa renda, e a taxa de crescimento alto, médio ou baixo dinamismo. Então, o foco, né, das políticas da PNDR estão nas regiões, né, nos municípios considerados de baixa e renda média, independente do dinamismo. Então, a PNDR, né, ela atua com foco, como a gente falou, na região Nordeste, na região Centro-Oeste e na região Norte. E aí, cada região tem um apoio, né, para a implementação dessa política das superintendências de desenvolvimento regional, como a Rafaela já apresentou anteriormente. Nós temos algumas áreas, né, que são atendidas por mais de uma superintendência, que é o caso aqui do Maranhão, atendida tanto pela SUDENE como pela SUDAM. E nós temos ainda, né, quando a gente olha para esse mapa à direita, a definição dessas regiões, dessas micro-regiões prioritárias, né? Então, aqui na primeira figura, nós temos o retrato aqui da escala macro-regional, onde a política foca nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e nessa figura do lado direito, a gente apresenta as prioridades da política em micro-regiões. Então, nós temos aqui nessa área aqui, o limite da faixa de fronteira, que no nosso caso aqui no Nordeste não abrange, né? Mas nós temos aqui dentro do Nordeste essa região aqui, que é a região do semiárido. E aí essas regiões, dentro da própria política, elas são consideradas prioritárias para a atuação dos instrumentos da PNDR. Então, especificamente, né, falando do Nordeste, que é a área de atuação da SUDENE, e aí nós trazemos dados aqui de 2020, né, que tinha uma população de mais de 61 milhões de habitantes, e aí concentra uma parcela significativa da população brasileira, mas apesar disso, da sua extensão territorial e da quantidade de população que tem no território, em 2020, o PIB dessa região correspondia a apenas 15% do PIB nacional, em termos per capita, né, e isso corresponde a apenas a 52% do PIB médio brasileiro. Então, a gente percebe que existe uma distorção e que o Nordeste pode, né, contribuir bem mais para o crescimento econômico do nosso país. Então, quando nós olhamos aqui a atuação da SUDENE, nós observamos que a maior parte dos municípios, 63,4%, estão localizados, né, no semiárido e são classificados como municípios de baixa e média renda, independente do dinamismo, ou seja, quase toda a região ela está dentro da região considerada prioritária, né, para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E aí, para a gente entender esse mecanismo de atuação do instrumento
no âmbito da política, né, quais são os propósitos que ele tende a atacar, né, a atingir, nós temos aqui a nossa árvore do problema, né? Então, qual é o problema que a política busca resolver, né? Então, as desigualdades econômicas e sociais, tanto dentro das regiões como entre as regiões, é considerado o problema central de atuação da PNDE. E aí, né, de acordo com o que a literatura vem mostrando, esse problema ele é fruto de diversas causas, e causas que têm uma origem histórica, como causas que ainda a gente enfrenta. Né? Então, nós temos desde a questão da ocupação desigual do território, com as condições climáticas desfavoráveis, né? E aí a gente tem a questão da seca, né, que já foi bastante discutida ao longo dos anos. Todas essas questões geram regiões que têm menor atração de investimentos aqui no Nordeste, e essa menor atração de investimentos, ela gera uma concentração da infraestrutura industrial e tecnológica nas regiões mais desenvolvidas do país, e levando, assim, a uma baixa dinamização econômica em algumas regiões, e aí promove a diferença na capacidade produtiva e tem consequências aí sobre a baixa diversificação da economia aqui no Nordeste. Né? E, além disso, nós temos, né, o baixo aproveitamento do potencial de desenvolvimento das regiões como um todo. Isso gera, né, uma baixa qualificação da mão de obra, e todos esses problemas, né, e todas essas causas que alcançam esse problema da desigualdade, gera diversas consequências que são sentidas, né, não só na economia como um todo, como na vida da população. Né? Então, nós temos essas desigualdades gerando a baixa produtividade, uma dificuldade de integração dos territórios dentro do nosso país, pobreza, eleva a taxa de imigração, né, onde as pessoas vão em busca de emprego nas regiões que estão mais desenvolvidas, e aí isso gera uma concentração populacional nessas regiões mais desenvolvidas, e aí acaba gerando uma redução na qualidade dos serviços que são ofertados por essa região. E aí, né, aflige diretamente a população com a redução da sua qualidade de vida. E dentro desse contexto, né, de baixa produtividade, dificuldade de integração regional, nós temos como consequência ainda a redução do emprego e da renda. E todos esses fatores, né, levam ao baixo crescimento e, consequentemente, do desenvolvimento econômico do nosso país. E aí, como é que a política ela atua para tentar resolver ou dirimir esse problema da desigualdade regional? Né? Aí nós apresentamos todas essas questões dentro do âmbito da árvore de objetivos, né, da política. Então, o que era o problema lá na árvore de problema passa a ser o objetivo-alvo da política, né, o que ela quer alcançar, que é diminuir as desigualdades econômicas, sociais, dentro das regiões e entre as regiões. Então, para isso, a política ela conta com instrumentos, tanto instrumentos de planejamento como instrumentos de financiamento da política. Então, quais são os instrumentos de financiamento? Nós temos os fundos de desenvolvimento, né, FDA, FDCO e FDNE, os instrumentos constitucionais de financiamento, cada um, né, para uma região específica, FNO, FCO e o FNE, aqui para o Nordeste, os incentivos e os benefícios fiscais, os fundos fiscais, nós temos o Orçamento Geral da União e outras fontes de financiamento. Esses instrumentos, eles também subsidiam, né, os planos regionais de desenvolvimento, PRDNE, PRDA, PRDCO, os planos subregionais de desenvolvimento e os planos e metas e carteiras de projetos prioritários, que são os instrumentos de planejamento das superintendências de desenvolvimento, certo? Então, alcançando esse objetivo de diminuir as desigualdades econômicas e sociais, nós vamos ter o resultado, os resultados da política, que seria, né, aumento da competitividade regional, e assim, né, diversificar as bases produtivas,
promover a equidade de acesso e oportunidade de investimento, levar, né, o desenvolvimento do interior das regiões, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de vida da população. Fazendo isso, né, nós temos a geração de emprego, a geração de renda, a redução, né, das taxas de imigração, porque dentro de cada região vai ter um polo de desenvolvimento, geração de emprego, melhoria da qualidade de vida, e isso, né, como um todo, vai promover o crescimento e o desenvolvimento econômico e social de uma forma mais equitativa no nosso país, né? Tanto nas regiões que já estão desenvolvidas, mas principalmente nas regiões que precisam de mais desenvolvimento e redução das suas desigualdades. E aí, nesse contexto, existem uma série de fatores que se relacionam para promover todo esse crescimento, todos esses objetivos da política. E, para isso, nós temos os insumos, né, que são, basicamente, os recursos financeiros, né, necessários para a implementação da política, que a gente conversou e mostrou na árvore de objetivos. E aí nós temos os fundos, né, o Orçamento Geral da União. Esses insumos, eles são utilizados para realizar atividades, né, que vão promover, que vão gerar produtos. Então, essas atividades, dentro, né, do âmbito da PNDR, seria a concessão dos benefícios para as pessoas jurídicas, né, que fazem jus a elas, né, público-alvo da política, análise dos pleitos, a concessão de empréstimos. Essas atividades, elas vão gerar os produtos que vão auxiliar nos resultados e no impacto da política. E aí, essas atividades, elas vão gerar o aumento dos pleitos aprovados, o aumento dos projetos e dos empreendimentos que são financiados e apoiados com os recursos dos instrumentos de financiamento. Fazendo tudo isso, né, com todas essas interrelações, nós vamos ter os resultados intermediários e os resultados mais de médio prazo, atraindo investimentos, gerando, né, um aumento da competitividade das diferentes regiões do país, especialmente das regiões foco da política, a equidade na oferta do desenvolvimento, aumento da produtividade, levando o investimento também para o interior, né, das regiões, diversidade nas bases produtivas, promovendo geração de emprego e renda, e com isso nós vamos ter os resultados de mais longo prazo, que são os impactos da política, que se espera, né, que é o crescimento e o desenvolvimento econômico e social, promovendo a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população. E aqui, nessa figura, nós trazemos, né, quais são as hipóteses que estão sendo envolvidas nesse processo de construção da política e no entendimento dos mecanismos de atuação desses instrumentos, né? Então, nós temos aqui no problema a hipótese de que existem disparidades regionais, econômicas, sociais em todo o nosso país, e essas desigualdades, elas são um entrave para o desenvolvimento econômico e afetam a qualidade de vida de todos nós, né, cidadãos brasileiros. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Então, quando a gente utiliza os incentivos, os instrumentos fiscais, o que a gente está... qual é a hipótese por trás disso? É que esse incentivo econômico e financeiro que é dado às regiões menos desenvolvidas possibilita o aumento no investimento produtivo dessas regiões. E aí, como resultado disso, esse aumento de investimentos, ele vai estimular o setor produtivo, aumentando a produtividade dessas regiões, gerando o quê? Emprego e renda. E aí, esse crescimento do emprego e da renda vai promover, assim, a redução das desigualdades socioeconômicas, vai, né, aumentar o acesso aos serviços, né, saúde, educação, e assim vai melhorar a qualidade de vida da nossa população, reduzindo as desigualdades sociais, que são o impacto esperado da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. E aí, como a gente viu, onde é que os incentivos fiscais se inserem no âmbito da PNDR? Os incentivos, eles são um instrumento de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que tem o propósito, né, de atingir lá o impacto
que é a melhoria da qualidade de vida da população, redução das desigualdades econômicas e sociais entre as regiões. Certo? Então, o que são os incentivos fiscais? Eles são benefícios tributários que visam estimular os agentes econômicos a agirem de uma determinada forma para atingir um determinado objetivo econômico e social que foi previamente definido. E aí, no âmbito da PNDR, que a gente discutiu até então, esses incentivos, eles buscam fomentar iniciativas de desenvolvimento subregional dentro da área de atuação das superintendências, né, SUDEM, SUDAM e SUDEC, atraindo investimentos privados para essas regiões e, assim, promovendo a redução das desigualdades socioeconômicas e interregionais. Existem várias modalidades de incentivos fiscais, né? Então, desde a sua criação, lá na década de 50 para cá, vários benefícios foram criados, muitos foram extintos, outros passaram por diversas modificações, e os incentivos que estavam vigentes quando a gente fez o estudo eram esses 3 incentivos, né? A isenção do imposto de renda de pessoa jurídica, a redução de 75% do imposto de renda de pessoa jurídica, né? Porque, pelo que a Rafaela apresentou, esse percentual já aumentou, né, para 82,5%, e nós temos ainda o reinvestimento de 30% do imposto de renda de pessoas jurídicas. Para que uma empresa seja beneficiada por esses incentivos, qualquer um desses 3, ela tem que estar necessariamente instalada na área de atuação da SUDENE, tem que ser optante da tributação pelo lucro real e ainda pertencer a setores econômicos que são considerados prioritários para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que seria, né, infraestrutura, turismo, agroindústria, agricultura irrigada, indústria extrativa de minerais metálicos, indústria de transformação, microeletrônica, setor elétrico, inclusive, né, veículos e peças, e autopeças. Então, esses incentivos, eles devem ser destinados a projetos de investimento específicos, né, para implantação, modernização, ampliação ou diversificação, mas aí vale ressaltar que um empreendimento, ele pode ser beneficiado com mais de um tipo de incentivo, certo? Isso. E esses incentivos, né, eles têm modalidades, têm características diferentes e vai atender um público, né, diferente de acordo com o objetivo do projeto e a área de atuação, né? Então, nós temos aqui nesse quadro alguns incentivos fiscais, alguns deles já não estão mais vigentes, mas existem projetos que ainda estão vinculados a esses incentivos. E as pré-condições que a gente mencionou anteriormente, né, todos esses incentivos, eles são concedidos em empreendimentos que estão dentro da área de atuação da SUDENE, especificamente nos setores prioritários da PNDR, e tem prazos diferenciados dependendo do tipo de incentivo considerado. No mais, ressaltar, né, que os incentivos, desde a década de 50, quando eles foram criados como uma medida temporária, né, e que ao longo dos anos vem sendo prorrogado e vem sendo melhorado em instrumentos na promoção do desenvolvimento regional. Agora eu vou apresentar as metas 2 e 3. O Guilherme ia apresentar a meta 4, mas eu posso apresentar aqui também. Basicamente, o que foi que a gente fez, né? Após toda essa compreensão trazida aí pela Maitê sobre o funcionamento, né, dos incentivos fiscais, que é uma condição necessária para ter um ponto de partida, nós viemos a investigar os efeitos, né, as consequências desses incentivos fiscais sobre as empresas e a economia dos municípios, né, que eram beneficiados com esses incentivos. Então, essa meta 2, ela trata especificamente da eficiência, né? Então, nosso objetivo foi estimar a eficiência técnica das empresas que eram beneficiadas com incentivos fiscais geridos pela SUDENE. Em particular, a gente tratou do incentivo de redução de 75% do imposto de renda pessoa jurídica, por ser o principal incentivo que estava vigente naquele momento do estudo. Só rapidamente
entender um pouquinho sobre a teoria, né, por trás de incentivos fiscais. Basicamente, a ideia é de que existe uma concentração das empresas ao longo do território. Essa concentração ela se dá em função do que o Krugman chama de externalidades de economias de escala, né? Ou seja, o fato das empresas estarem juntas faz com que seja mais barato para que uma nova empresa entre nesse aglomerado, né? Isso vai fazer com que aquelas regiões que já têm uma densidade, elas se tornem cada vez mais atrativas. Isso vai levar a uma concentração das atividades produtivas, né, dentro da mesma cadeia, em uma determinada região. Isso vai prejudicar, obviamente, as regiões que estão afastadas, né, ou estão distantes desse polo central, né, e aí configurando lá o que o pessoal da CEPAL chamava de centro-periferia, né, ou seja, esse padrão de aglomeração das atividades aí em algumas regiões do território. Então, nesse sentido, como é que atuariam os incentivos fiscais, do ponto de vista da teoria econômica? Basicamente, ele ia compensar as empresas por elas abrirem mão dessa economia de escala, ou seja, por ela se instalar numa região que não dispõe dessa economia de aglomeração, então ela seria compensada, digamos assim, pela redução dos impostos, né? E, por outro lado, o incentivo fiscal também vai remunerar a empresa pela externalidade positiva que ela gera. Uma vez que ela se instalou em uma determinada região, como descrito anteriormente, ela vai tornar o ambiente de negócio daquela localidade mais atrativo para outras empresas. Portanto, esse ganho extra não é incorporado pelo empresário. Então, dessa maneira, o incentivo fiscal seria uma forma de remunerar essa empresa por essa externalidade que ela está gerando. Mas aí cabe aqui a questão, né? Por que falar em eficiência e incentivos fiscais? Basicamente porque muitas das críticas relacionadas aos incentivos fiscais dizem respeito à eficiência ou à falta de eficiência dos projetos que são apoiados por esse tipo de política, certo? Basicamente, as principais críticas que a gente identificou na literatura são o incentivo a projetos que são antieconômicos, ou seja, de que alguns projetos são artificiais, eles só existem, né, por causa dos incentivos fiscais, o que desestimularia via concorrência projetos que seriam eficientes, né, que funcionariam independente do incentivo. Isso, e em última análise também, o sobreinvestimento em capital, ou seja, uma vez que é mais fácil, né, você incentivar por meio da redução de tributos o investimento em capital, acabaria que as empresas prefeririam adotar as combinações, né, de insumos que privilegiassem o capital em detrimento do trabalho. Certo? Então, essas são as principais críticas teóricas na literatura. Por outro lado, a gente tem alguns contra-argumentos com relação a essas críticas, de que, na verdade, os incentivos eles funcionam como uma discriminação de preços no mercado monopolista, ou seja, uma vez que essas regiões que eu chamei de mais desenvolvidas, né, que possuem essas vantagens de ter as economias de escala, elas atuam como uma espécie de monopolista, dado que só elas têm essa vantagem. Né? Então, nesse sentido, eu posso atuar com uma discriminação de preços para poder incentivar que as empresas vão para regiões afastadas desse centro. Né? Ou seja, não seria justo que algumas regiões mais afastadas, que não dispõem dessas vantagens, cobrassem a mesma quantidade de imposto do que uma região que dispõe da plena, né, totalidade desses efeitos. Certo? Então, nesse sentido, os incentivos fiscais, na verdade, eles melhorariam a eficiência econômica. Para poder tirar algum insight, né, sobre isso, nós utilizamos aqui o método de análise envoltória dos dados. Esse método nada mais é do que consiste em comparar a quantidade produzida com a quantidade de insumos que é utilizada, né, por uma determinada empresa e ver como é que essa relação insumo-produto se comporta frente às outras empresas. Basicamente isso. Como insumo para a nossa análise envoltória de dados, a gente utilizou a quantidade de vínculos que estava disponível da RAIS e o valor do investimento que é declarado pela empresa quando ela vai pleitear um incentivo fiscal. Como produto, a gente utilizou a variação da massa salarial, claro, não é talvez uma proxy perfeita, né, mas era o que a gente dispõe no momento, 2 anos depois do início da operação da empresa, né, do projeto, certo? Então, essa seria uma proxy para produto e aqui seriam os insumos que a gente tinha. A vantagem de utilizar o método DEA, basicamente, é porque ele faz muito poucas suposições, ele é um método não paramétrico, né, e praticamente matemático. Por outro lado, ele não lida muito bem com a presença de ruídos aleatórios e outliers, né? Obviamente, a gente tem algumas técnicas, né, que a gente pode aplicar para poder contornar essas limitações, mas o método mais tradicional, ele sofre, né, de alguns problemas caso haja outliers, né? Sempre teria que ter uma perda na amostra para poder tratar esse problema. Então, como robustez, nós estimamos essa mesma configuração, só que usando um método diferente que usa hipóteses diferentes, que foi o método de fronteira estocástica, que basicamente ele está bem mais próximo do que seria a nossa econometria tradicional, o método paramétrico, etc., e que ele está, digamos assim, mais paramentado para trabalhar aqui com um ruído estatístico, né? Para separar o que seria a ineficiência do que seria, de fato, um ruído aleatório estatístico. A base de dados que nós trabalhamos foi a base de empresas lá do Sistema de Informações e Benefícios Fiscais, né, da SUDENE, e inicialmente
nós trabalhamos com o período de 2011 até 2019, existiam 2.178 pleitos, né, de empresas, e aí nós fizemos alguns filtros aqui na base para poder comportar aquela estratégia que a gente estava tratando, certo? No final, nós ficamos com 333 empresas na nossa base de dados para poder estimar o DEA e a fronteira estocástica. Basicamente, aqui é a nossa estimação, né? Essa tracinho aqui seria a envoltória, a nossa fronteira, certo? Todas as empresas que estão sobre a fronteira seriam as empresas que nós consideramos eficientes, né? Que elas usam o mínimo de insumo e produzem o máximo de produto. E as empresas que estão abaixo dessa linha seriam, então, as empresas que têm algum grau de ineficiência. Basicamente, o que a gente concluiu foi que existem poucas empresas eficientes, ou seja, existem poucas empresas que estão sobre a fronteira, e a maioria delas, né, ela está abaixo da fronteira com um certo grau de diversidade, certo? Então, muitas dessas empresas estão trabalhando de forma subótima, ou seja, que para o mesmo nível de investimento que elas têm, elas poderiam produzir muito mais, se elas adotassem, né, os métodos que adotam as empresas que estão na fronteira. Então, isso é preocupante, mas, por outro lado, é uma oportunidade de ganho, né? Eu consigo, com mudanças técnicas, induzir uma grande melhora no produto a partir de intervenções que não vão demandar mais insumos, necessariamente. Só que essa estimação, que considera todas as empresas juntas, foi vista na apresentação da Rafaela, que ela mostra que a Sudene atende vários setores, né? A Maide também comentou, e esses setores, intrinsecamente, eles possuem diferentes níveis de eficiência, né? O setor agrícola, por exemplo, é totalmente diferente do setor industrial, então eles têm níveis inerentes de eficiência que são próprios da atividade que eles atuam. Então não seria justo, talvez, a gente fazer essa comparação global, juntando todo mundo na mesma estimação. Então nós fizemos uma estimação separada por setor. Basicamente, ao fazer isso, a gente constata que, basicamente, a gente constata que há uma queda, né, no nível de eficiência, esse slide aqui, certo? Essa aqui é a eficiência quando eu considero todo mundo junto, a média era 0,77, e quando eu faço a eficiência separada por subgrupo, ela vai para 0,86. E aqui eu tenho o gráficozinho da densidade, né, mostrando que quando eu faço a estimação por subgrupo, né, a eficiência ela aumenta bastante, tá certo? Então, basicamente, o que mostra é que, na verdade, essa ineficiência que a gente estava observando, boa parte dela se deve à ineficiência dos setores, propriamente dito, não das empresas, certo? Elas são eficientes dentro dos setores em que elas se encaixam. Agora, os setores, quando comparados uns aos outros, não são necessariamente os mais eficientes. E voltando agora para o slide anterior, aqui a gente vê a distribuição da eficiência, né, calculado dentro do território de atuação da Sudene. E alguns pontos aqui que a gente pode reportar é que, se você vê a linhazinha vermelha, que demarca aqui a região do semiárido, você vê que tem várias linhas pontilhadas, principalmente aqui no interior do Ceará, com empresas que são altamente eficientes. Então, isso é um ponto positivo, né, no sentido de que existem empresas que têm um elevado grau de eficiência na região que é o cenário mais adverso, né, que seria o interior do estado. E aqui algumas regiões específicas, né? Quando eu faço essa análise por setor, né, aqui é a análise agrupada, ou seja, considerando todos os setores, aqui é a análise separada, né? Vocês vão ver que o padrão muda totalmente, né? Quando eu faço essa análise, as empresas estão bem mais próximas aqui do que seria o 1, né, que seria a eficiência. Então, quando elas estão mais próximas aqui, significa que, em termos relativos, comparado com as outras empresas do mesmo setor, eu consigo observar uma eficiência maior. O destaque aqui vai para o setor de indústria de transformação em madeira, e o próprio setor agro e o setor de eletroeletrônica, né? São os setores que têm uma grande proporção das suas empresas próximas da região de eficiência. O nosso análise de robustez, eu não vou descrever aqui a parte econométrica, tá? Mas basicamente o que a gente tira desse experimento de robustez? A gente corrobora os resultados anteriores, a gente vê que existe ineficiência produtiva estatisticamente significante, ou seja, que aquela diferença, né, de score que a gente observou no DEA, de fato se deve à ineficiência. A gente viu que 91% dos desvios com relação à fronteira se devem à ineficiência, uma vez que o DEA considera todos os desvios como sendo referentes à ineficiência, então isso aqui é um score muito bom para a gente. Um outro fator é que aqui a gente consegue ter uma função de produção claramente demonstrável, né? E a gente vê que o coeficiente maior aqui foi para o fator trabalho e não para o fator capital, o que contradiz, então, aquela crítica que a gente tinha dito que as empresas sobreinvestem em capital. Na verdade, a maior parte do investimento é intensivo em trabalho e não em capital. Se você olhar aqui o padrão, quando a gente faz a estimação por fronteira estocástica, você vai ver que o padrão é bem diferente, né? O que muda aqui é a quantidade de empresas, porque o método de fronteira estocástica ele é menos exigente aqui em termos de quantidade de observações, né? Então eu consigo estimar para mais setores. Mas quando a gente vê aqui, a gente destaca por fronteira estocástica aqui o setor de máquinas e equipamentos, setor de eletroeletrônico mais uma vez, certo? Então, em síntese, foi o que os nossos resultados desse estudo disseram, que basicamente existe um elevado nível de ineficiência global quando a gente considera todas as empresas. Portanto, essa ineficiência ela se deve principalmente aos tipos de setores que são incentivados, certo? Ou seja, quem sabe repensar
os setores, né, seria uma maneira de você elevar a eficiência global da economia. Os resultados da fronteira estocástica mostraram que, na verdade, os setores eles são intensivos em mão de obra e não em capital, o que é uma boa notícia, né, dado que é um dos objetivos, elevar o nível de emprego é um dos objetivos da política, então, nesse ponto, isso seria algo positivo. E a presença de empresas dentro da região do semiárido, né, que seria uma das regiões prioritárias da PNDR. Então, isso também seria outro aspecto positivo da política. Em termos de insights, a gente poderia, de recomendações, né, insights, a gente poderia pensar em adotar alguma medida de contrapartida, né, das empresas para o recebimento do incentivo que envolvesse melhora da eficiência, ou seja, adotar técnicas que sejam mais eficientes, seja eficiência energética, eficiência ambiental, né? Então seriam metas possíveis de serem feitas. Um outro ponto também seria considerar setores que tenham inserção no comércio internacional, né, ou pelo menos no comércio nacional, quando a gente pensa aqui em região. Porque essa inserção, ela é já bem reportada na literatura, que ela ajuda, né, estimula as empresas a adotarem as melhores práticas, uma vez que elas estão expostas à concorrência feroz, né, do comércio internacional. Então, isso seriam duas formas tangíveis de você, digamos assim, melhorar a eficiência dessas empresas dentro do arcabouço dos incentivos fiscais. Após a meta 2, né, a meta 3 aqui, a gente vai fazer, finalmente, aqui a análise de que seria a efetividade dos incentivos fiscais conduzidos pela SUDENE, certo? O objetivo dessa meta, então, vai ser fazer uma avaliação de impacto da redução de 75% do imposto de renda da pessoa jurídica, mesmo que a gente trabalhou antes, sobre a contratação de trabalhadores pelas empresas que eram beneficiadas. Uma análise, mais uma vez, a nível de empresa, certo? A pergunta norteadora, então, é saber se esses incentivos eles estariam, de fato, contribuindo para a criação de empregos por essas empresas. Em linhas gerais, aqui é a metodologia, é o método que a gente utilizou, acho que está no próximo slide, mas basicamente a gente usou microdados da RAIS, certo? E a lista de empresas que receberam os incentivos fiscais da SUDENE. A gente fez uma comparação tratado-controle, enquanto os tratados eram as empresas que receberam o incentivo de redução de 75%. O grupo de controle foram empresas que são semelhantes, né, entre vários critérios. A gente considerou empresas que tinham o mesmo porte, que pertenciam a setores que seriam elegíveis e que tinham uma quantidade mínima de funcionários. Né? Basicamente, foram esses filtros que a gente fez para poder encontrar empresas que seriam comparáveis com as empresas da SUDENE, né, que são empresas de maior porte. A amostra final que a gente foi com essa, 476 empresas, das quais 213 receberam e 263 eram do grupo de controle. O método que a gente adotou foi o diferença escalonado, né, desenvolvido pelo Callaway e Santana, que permite que o balanceamento dos grupos, ele contempla aquelas múltiplas entradas, né, porque você tem várias rodadas de tratamento, então você permite que os tratados vão entrando ao longo do tempo. Né? Então essa é a característica do método que se adequa ao que a gente está trabalhando aqui. Indo direto, então, para os efeitos, o que foi que a gente observou? A gente não encontrou efeitos sobre o salário médio praticado pelas empresas e encontrou efeito positivo sobre a quantidade de vínculos. Esse efeito ele foi da ordem de 9,8%, ou seja, quer dizer que as empresas que recebiam incentivos fiscais da SUDENE, de redução de 75% do imposto de renda, elas contratavam, em média, 9,8% a mais do que as empresas do grupo de controle. Quanto a esse, às vezes, de efeito sobre o salário médio, ele é bem relatado na literatura de avaliação de outros instrumentos, como, por exemplo, do FNE. A questão do salário médio, até a gente discutiu na época, provavelmente se deve a questões de equilíbrio geral, né? Ou seja, uma vez que a empresa entra no município, ela aumenta a demanda por trabalho e faz com que o salário médio suba. Só que esse salário médio ele sobe tanto para as empresas do grupo de tratado, como para as empresas do grupo de controle. Portanto, realmente eu não conseguiria ver efeito. Então, no mínimo, a gente pode afirmar que os empregos que estão sendo gerados são em linha com o mercado, né? Eles estão ofertando salários que estão em linha com o que seriam os esperados, né, pelo mercado. Outros efeitos que a gente consegue observar é que ele teve um efeito para todos os grupos, ou seja, considerando todas as entradas, né, todas as cohortes que entraram no tratamento, que a gente observou. O efeito ele aumenta ao longo do tempo, certo? Inclusive, dependendo da cohorte que a gente observa, esse efeito pode ir para quase 14%. E indica também que um maior número de contratações decorrem do incentivo no quarto ano de recebimento, ou seja, principalmente após os 3 primeiros anos, né, no quarto ano é que a gente vai começar a ver o efeito dos incentivos fiscais. Provavelmente está associado à maturação do projeto, na conclusão e pleno funcionamento desses projetos produtivos. Então, em síntese, a gente pode concluir que o efeito positivo da redução do imposto de renda é positivo, né, sobre a quantidade de empregos das firmas, principalmente durante os primeiros 7 anos de recebimento do incentivo, tá certo? Então, esses seriam aí as principais conclusões dessa análise a nível de empresa, certo? Então, os resultados, eles corroboram as evidências internacionais, ou seja, outros trabalhos que fazem esse tipo de análise, para as empresas beneficiadas. E eles confirmam, então, o efeito positivo da empresa
o efeito positivo que foi encontrado, por exemplo, o Garçon et al., que é o único trabalho na literatura que a gente encontrou, um dos poucos que avaliaram os incentivos fiscais da Sudene antes desse, certo? Então, de fato, a gente tem algum grau de certeza, né? A gente fez vários exercícios de robustez que eu não trouxe, mas de que esse efeito não muda muito pouco, certo? À medida, mesmo mudando os grupos de várias maneiras. Então, é um resultado bastante robusto. Então, aqui basicamente sintetizou o que eu acabei de dizer, certo? A política parece ter tido efeito, isso está em linha com o que seria de esperar, né, dado enquanto instrumento da PNDR, e que ela, de fato, deve contribuir, né, pela lógica que foi tecida aí pela MIT, para a redução das disparidades regionais no Brasil. A meta 3, a continuação da meta 3, certo? Que é a avaliação de efetividade, na verdade foi um produto extra, né? Que não estava no escopo normal do TED, foi inclusive conduzido pelo Marlon, eu não sei se ele está aí, que inclusive fez a mesma análise, uma análise equivalente à análise que a gente fez, só que em vez de ser a nível de empresa, foi a nível municipal. Então, basicamente, a gente fez a avaliação do imposto de renda, do mesmo incentivo fiscal, só que a nível de município. O grupo de tratamento foram os municípios com empresas beneficiadas pela Sudene, grupos de controle, municípios que não tiveram empresas beneficiadas. É claro que foram feitos aqui alguns filtros, que eu não vou detalhar aqui, tá? E o mesmo método que foi adotado anteriormente, com diferenças escalonado de Callaway e Santana 2021. Em síntese, os efeitos foram um aumento de 3,2% na quantidade de empregos, certo? Isso a nível municipal, certo? Então, note que o percentual é maior, mas em escala o impacto é bem superior, certo? E também houve um impacto positivo de 1,2% na renda média, tá? Então, quando você olha a renda do município como um todo, você vê um impacto positivo. E quando você olha o efeito dentro da empresa, você não vê impacto, certo? Então, provavelmente está relacionado justamente a essa questão do mercado de trabalho, né? Quando você tem um município, você consegue isolar melhor os efeitos de equilíbrio geral, né? Porque uma vez que os municípios são mais distantes entre si, pode ser que o que afeta o mercado de trabalho em um município não vai afetar outro, tá? O que não necessariamente é verdade com relação às empresas, tá? Então, houve um resultado positivo aqui sobre as duas variáveis que foram testadas. O Marlon também fez testes aqui ao longo do tempo, né, mostrando que esse efeito ele também é crescente e ele dura durante todos os 10 anos da exposição. Ele também surge a partir de 5 anos, né? A gente tinha visto lá no nível de firma a partir de 4 anos. E a gente também não observa nenhum efeito no início, né, do tratamento, os 3 primeiros anos iniciais. Ou seja, geralmente o efeito vai começar a partir do 5º ano, certo? Ele também faz análise de heterogeneidade, e aí vê que somente os municípios mais desenvolvidos, de grande porte, são afetados positivamente pelo incentivo, e também mostrou que existe um efeito de influência antecipatório, né? E também a presença de um possível viés de autoseleção. Isso que é bem relatado na literatura também de avaliações regionais, né? Que é aquela questão, uma vez que os incentivos eles são por demanda, então existe uma tendência, né, obviamente, deles se concentrarem nos municípios mais envolvidos. Isso é perfeitamente comum, né, de se observar. Então, isso é um aspecto que também foi observado por Marlon quando ele fez aqui a análise de heterogeneidade. Então, basicamente, a gente pode concluir que os incentivos fiscais, eles aumentam a nível municipal tanto o emprego quanto a renda, né? E, de certa forma, também, dentro do contexto lá da PNDR, colaborando aí para o desenvolvimento regional. A meta 4, né, que seria aqui apresentada pelo Guilherme, mas eu vou rascunhar aqui para vocês. Basicamente, a gente estava falando aqui em análise de eficácia, e agora a gente vai falar em análise de efetividade. Em termos de política regional, geralmente a gente faz essa divisão, né? Aqui a gente está tentando ver um efeito diretamente sobre a desigualdade, né, de crescimento entre os municípios. Basicamente, foram calculadas algumas medidas, que a sigma convergência e a beta convergência, do crescimento econômico desses municípios. Basicamente, qual é a ideia aqui? É ver se os municípios mais pobres eles estão crescendo mais rápido que os municípios mais ricos, de modo que eu possa esperar que no futuro eles vão se igualar. Ou seja, está havendo uma convergência no futuro para que eles sejam iguais, certo? Então, basicamente, essa é a ideia, né? E como é que os incentivos fiscais atuam nessa dinâmica? Então, indo aqui direto para os resultados, né, para a síntese dos resultados, a gente observa a sigma convergência e a beta convergência para a produtividade do trabalho agregado e setorial, e pelo menos no nível de agregação, seja municipal ou estadual. A convergência do setor de agropecuária parece ser sensível, né, ao conjunto amostral utilizado, ou seja, dependendo do conjunto que foi utilizado, o resultado dá diferente. Observa a sigma convergência apenas quando eu utilizo o produto por horas trabalhadas, mas também não observa beta convergência quando eu faço análise restrita em nível estadual. Já o setor de administração pública, observa-se a sigma convergência apenas na estimação do produto por trabalhador em nível estadual. E aí com algumas especificações que ele testou aqui, no caso o modelo aqui de Sally Martin em 2000. Ele também observou um efeito positivo aqui do capital humano, né,
sobre o capital físico para poder explicar essa convergência, certo? E o caso dos incentivos fiscais, ele notou que os incentivos concedidos para empresas a partir do imposto de renda de pessoa jurídica, né, eles impactam positivamente a produtividade agregada do trabalho e da indústria ao nível municipal, assim como a produtividade agregada dos serviços e da indústria ao nível estadual. Ou seja, você tem uma colaboração desses incentivos fiscais para essa convergência, ou seja, de modo que o fato, né, de eu incluir esses incentivos como fator explicativo vai fazer com que essa convergência seja mais rápida, ou seja maior. Então, sintetizando aqui tudo que a gente falou aqui sobre os resultados do TED, a gente pode concluir que esse incentivo que foi estudado, que é de redução de 75%, ele vai colaborar para um maior dinamismo, né, do mercado de trabalho na região, e isso, né, segundo a teoria da mudança que foi descrita, vai levar à redução das desigualdades regionais, certo? Esses resultados eles estão em linha, né, com o desenho dessas políticas, de modo que a gente pode esperar que esses resultados eles tenham repercussões e alcancem os objetivos que foram projetados para tanto. Alguns insights, né, como a gente falou, foram apresentados para possíveis mudanças aí que possam vir a ser feitas nos incentivos fiscais no futuro. E ademais a gente agradece a parceria, não sei se o Guilherme voltou, se ele quer fazer algum comentário de fechamento aqui do nosso seminário. Rafaela, eu queria tecer alguns comentários ao final, referente a essa nossa parceria e aos resultados que nós coletamos ao longo desse processo, né? Além de contribuir com vocês na SUDENE, por meio das avaliações, são muito importantes para a gente entender alguns caminhos, né, que possamos trilhar de melhor uso do recurso. Nós também temos aqui a satisfação de ter mais pessoas trabalhando conosco e vocês contribuindo para uma meta da política, né, que você frisou no começo, que é a formação de capital humano, elevação do nível de escolaridade, né? E aí na nossa equipe, hoje nós temos pessoas que estão começando, são bolsistas de graduação, e que essa parceria permite a gente formar novos pesquisadores, alguns deles já em nível mais elevado, e que têm contribuído também para estudar mais problemas associado à política regional e ao desenvolvimento regional, com foco na área de atuação da SUDENE. Então, do nosso lado, da universidade, é sempre prazeroso poder contribuir com vocês, tanto na avaliação quanto na formação de capital humano. E aproveito ainda para agradecer pela cordialidade e dedicação que vocês têm, além do zelo com o recurso público, né, por meio da equipe de avaliação da SUDENE, no qual a gente tem tido muita interação e sempre respeitosa e produtiva. Então, fica aqui o meu muito obrigado a você, Rafaela, a Glória e a toda a equipe, né, da SUDENE, no qual a gente interage, também a diretoria que permite que a gente possa apresentar resultados para vocês. Muito bom, Guilherme. Quando você começou a falar, né, dos bolsistas da sua equipe, da oportunidade, né, que o poder público, SUDENE enquanto poder público, tem de se aproximar. Eu estava me vislumbrando aqui na academia, né, na época do meu mestrado, no meu doutorado, quando a gente foi tolhida, né, na verdade, por entender que a academia ela deve servir ao setor público também. Ela não deve servir só para os acadêmicos, mas ela deve servir para melhorar as políticas públicas, que é isso que a SUDENE vem tentando fazer, né? Quando a gente contrata uma universidade, a gente entende que, além da expertise da equipe, a gente oportuniza, né, àqueles que estão na universidade, chegando na universidade, a, de fato, entender o que é uma política pública e como a gente pode mudar o cenário, né, daquela situação através dos nossos conhecimentos, né, dos nossos estudos. Então, quando vocês trazem os resultados, né? Importante dizer que a UFC é um parceiro forte dentro da SUDENE, porque a gente está sempre em comunhão, né, com os objetivos, a equipe da COAI, que é liderada por Glória, eu vi que Gabriela está aí também, tem Miguel, teve Marina também, numa época Tássia, então, assim, Mauri agora também, Diana, entre outros, né, que fazem parte que compõem a nossa equipe, e a gente aproxima, né, essa linha da parte de pesquisa acadêmica, de avaliação de política pública, com a utilização desses instrumentos para melhorar de fato, ou melhor, transformar de fato o cenário, né,
de um Nordeste, eu falo de um Nordeste de maneira especial, mas a gente não pode esquecer os outros estados como um todo. E quando vocês trazem as considerações, as sugestões de melhoria, né, eu posso chamar assim, para que a gente possa aprimorar essa política, o que me chama a atenção, né, que a gente traz várias questões positivas, mas eu gosto também de trabalhar com aquilo que não é tão positivo, né? A gente entende, eu esqueci de me apresentar no começo, mas assim, fazemos parte da diretoria de planejamento, né, aqui da SUDENE, na coordenação geral de estudos, pesquisa, avaliação, tecnologia e inovação. E dentro dessa coordenação geral tem a coordenação de tecnologia e inovação e a coordenação de avaliação, estudos e pesquisa. E quando a gente trabalha com essas avaliações, né, a gente faz uma entrega para uma outra diretoria, que é a diretoria que operacionaliza esses instrumentos. Quando a gente faz essa entrega para essa outra diretoria, a gente faz na ânsia de que aqueles resultados possam ser assimilados pela própria autarquia, né? E aí a gente tem essa utilização dos resultados, né? E aí já é a aplicação do que a gente tem de resultado pela diretoria que aplica, né, os instrumentos que, na verdade, são os incentivos aqui falados. Então, quando a gente traz essas melhorias, essas sugestões, é justamente para que a gente mude o cenário, para que a gente tenha essa interação entre o que a gente avaliou e o que a gente aplica, de fato, né? E esse conjunto de tudo isso faz com que a gente possa alcançar metas melhores, né? Não só na área de empregos aí, como a gente viu, a positividade, mas eu gostei muito do que Diego apresentou com relação a fazer uma contrapartida, que as empresas façam uma contrapartida com relação às metas, né? A gente utiliza muito agora, está utilizando muito agora no âmbito privado, essas, vamos dizer assim, as normas de ESG, né? Onde a gente poderia aplicar isso também junto às empresas que recebem os incentivos. E é uma forma também de trabalhar com os ODS, né? De mudar o mundo como um todo. Eu acho que a gente não consegue mudar de uma vez, mas de uma forma que a gente possa trabalhar conjuntamente por igual e ao final a gente consiga, pelo menos os nossos netos, os nossos bisnetos, colher esses resultados, né? Então, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de parceria de estarmos reunidos aqui. A Agnello tem uma pergunta aqui para Diego e para o Guilherme, que é a longo prazo, considerando as demandas da Agenda Global de Sustentabilidade, né? Eu acho que o que a gente colocou aqui, e do nosso mercado interno, como podemos posicionar os incentivos nesse contexto? Eles precisaram ser aprimorados para acompanhar estas demandas? Sim, Agnello, o que a gente observa, basicamente, que a atuação do Estado de forma geral, né, mas por meio dos incentivos, que é o que está sendo pautado aqui, ela geralmente se dá para corrigir o que seria essa imperfeição de mercado, né? E a gente pode botar a questão ambiental nesse contexto. Porque uma vez que a empresa ela se engaja numa atividade que prejudica o meio ambiente, né, de uma maneira, ela está prejudicando a sociedade, e esse custo, às vezes, não é internalizado por ela. Então, o Estado, ele tem esse poder, esse mecanismo de conceder incentivo fiscal, provavelmente seria algo muito justo ele considerar os fatores ambientais, como a Rafaela bem falou, né, como o caso da agenda ESG, né, para poder priorizar, pelo menos, né, se não fosse um condicionante, fosse menos um incentivo, né, a priorização, para que fosse cumprida uma agenda, né, mínima de boas práticas ambientais para poder garantir, estimular as empresas a adotarem, né, esse tipo de técnica. Elas já fazem isso hoje, né, mas no sentido mais de publicitário, às vezes, né, e às vezes por outras regulamentações, mas que se os incentivos fiscais se engajassem, né, nessa agenda, eu acredito que isso seria de fato positivo. Mas nesse sentido, de colocar como sendo um condicionante ou então um fator de priorização entre todos os pleitos possíveis, né? O caso dos incentivos fiscais é sui generis no sentido de que não tem limite, né? Em teoria, todas as empresas que tiverem direito, elas podem se enquadrar, elas podem ir lá e solicitar e tenderiam a ser aceitas, né? Não é como, por exemplo, os fundos constitucionais que têm um limite de orçamento, né, para ele. Talvez fizesse até mais sentido colocar isso como condicionante, provavelmente dito, do que como uma priorização, né? Dado que, em tese, todos têm prioridade. Enfim, mas é um debate que certamente precisa ser amadurecido e eu acho que vai chegar em algum momento no futuro próximo, certo? Essa pauta está bem alta. Eu queria, Diego, complementar
que a gente segue estudando o tema, né, Agnello, e agora utilizando outras variáveis essas que estão atreladas aos indicadores, alguns dos ODS, alguns do Plano Nacional de Educação e outros indicadores de saúde, atrelando a questão de capital humano, para que a gente possa ter resultados além do âmbito econômico, né, ter outros indicadores possíveis, dado que a gente observou alguns efeitos sobre o mercado de trabalho, sobre convergência, crescimento econômico, e isso na literatura reverbera indicadores sociais, e agora a gente vai tentar seguir com essa pesquisa para levantar mais resultados. A gente já tem algumas análises prévias, a gente está só consolidando para ter mais robustez nos resultados, e assim que a gente tiver, em primeira mão, a gente compartilha com vocês essas análises na Sudene, para que vocês também possam ter conhecimento e discutir conosco os resultados que nós estamos alcançando das políticas que são administradas por vocês. E até assim, complementando também o Diego e o Guilherme, a própria atualização agora na PNDR, em 2024, já traz aí, dentro dos seus objetivos e diretrizes, essa questão da sustentabilidade ambiental. Né? A gente deve ter, né, alterações e algumas mudanças na utilização dos instrumentos, considerando essas novas diretrizes da PNDR. É uma coisa que a gente já começou a discutir aqui, eu e Glória, a gente já começou a traçar algumas variáveis, né, para trabalhar os indicadores de sustentabilidade mesmo, até essa parte de ESG com as próximas avaliações, para que a gente possa ter um recorte, né, desses indicadores de sustentabilidade. Agora a gente vai avaliar do terceiro ano, né, dos incentivos, a gente vai avaliar alimentos e bebidas, e aí para esse setor a gente teria um recorte também para avaliar os indicadores, né, de sustentabilidade, que, assim, essa pergunta de Agnello eu acho que não foi à toa, né, a gente tem crescido, né, e hoje, pessoal, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, então a gente está bem, convergindo também para esse lado, né, onde a gente está tentando atrelar esses indicadores de sustentabilidade com os trabalhos que a gente tem aqui de avaliação, para que a gente possa mostrar o que é que a gente precisa ainda melhorar e muito para melhorar esse desenvolvimento sustentável como um todo aqui no nosso planeta, né? Agnello tem outra pergunta. Como a gente pode fazer com que os efeitos positivos dos incentivos fiscais cheguem aos municípios menos dinâmicos, dado que há uma tendência dos incentivos se concentrarem nas cidades mais dinâmicas? Agnello, nós estamos tentando alcançar agora o espraiamento desse efeito, né? A gente olha, às vezes, o efeito localizado no município, mas ele não alcança necessariamente só aquele, ele transborda para outros municípios. Então, a gente está tentando analisar até onde vai esse transbordamento e se ele chega em municípios menos dinâmicos, né? Existe uma possibilidade da gente, em breve, também entregar isso para vocês. Isso a gente percebeu depois dos resultados do TED, né, o que a gente pode ainda complementar nessas análises, e que também nós tivemos uma apresentação com o superintendente e ele pediu para que a gente pudesse ter novas análises, né? Então, assim, existe uma possibilidade da gente tentar conseguir alcançar esses resultados. Se a gente lograr êxito nessas estimações, né, e ter robustez nos resultados, a gente manda para vocês, mas isso estaria atrelado ao transbordamento. Diego, se você também quiser complementar. Não, basicamente era isso. Falei que a Sudene já tem a agenda com os municípios médios, né? Eu acredito que seja um bom caminho, na linha do que o Guilherme falou, que talvez investir nos municípios médios intermediários, né? O G52 agora, talvez seja uma estratégia de você conseguir levar o desenvolvimento para essas regiões mais carentes, né? Porque, como eu disse, essa tendência é muito forte de concentração das atividades em algumas regiões. Então, você tentar ver aquelas regiões que já tem alguma vocação ali, tentar investir nelas, talvez seja melhor do que, traga mais frutos do que você tentar levar a força, digamos assim, a uma atividade para uma região que não tem aptidão, não tem como recepcionar, né, esse tipo de coisa. Então, provavelmente essa estratégia da Sudene está indo bem ao encontro da teoria, né, do que a teoria fala. Então, eu acredito que é por aí mesmo. Então, eu acredito que chegamos, né, ao fim, né, dessa tarde. A Agnello está dando parabéns, né, pela avaliação. Acho que estamos todos de parabéns, porque os resultados, desde quando foi projetado isso, né, porque começou lá em 2020 com a portaria e depois veio todas as propostas e aí a escolha de vocês, é um longo período, né,
Se a gente for pensar, foram 4 anos, né, de muita dedicação, de muito comprometimento das equipes, né, não só da UFC, mas especialmente aqui eu trago o registro da equipe da SUDENE, né, que é bem comprometida com o que faz, e a gente trabalha para cumprir a missão, né, pela qual a gente foi chamada, que é fazer a diferença aí nessa diminuição das desigualdades. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, né, e convidá-los, né, Guilherme, Diego e Maitê, desde já para sexta-feira, estarmos no mesmo horário discutindo um outro tema, né, que é a avaliação das políticas educacionais, também uma avaliação da política pública que a gente fez junto em parceria com a UFC aqui, mais voltado para a área de educação, né, e aí a gente estará nesse mesmo canal, né, nas 14 horas na sexta-feira, para finalizar o nosso sextou. Então, agradecer a todos, né, e em breve nos vemos.